Olá pessoal, hoje a gente vai começar a ver os amplificadores de potência. A gente pode dividir esses amplificadores em dois grandes grupos, tá? Os amplificadores de pequenos sinais, que é quando a variação decorrente, lá, a corrente de operação, que no caso de um BJT é a corrente de coletor IC, o pequeno sinal vai ser quando essa variação for menor que 10%. Então lá na reta de carga a gente vai ter o ponto de operação Q e ele vai oscilar em torno do ponto de equilíbrio, por isso de pequenos sinais. Aqui na UTFPR de Pato Branco, a gente vê isso lá na disciplina de eletrônica A, a gente vê a polarização CC desse amplificador, e na eletrônica B, a gente vê a análise de pequenos sinais para esse amplificador. O outro grande grupo são os amplificadores de grandes sinais. Então, os amplificadores de grandes sinais, a ideia é que ele use toda a excursão, ou pelo menos muito próximo disso, tá? Então, toda ou quase toda a reta de carga. Então, lá naquele ponto, ele vai ter um ponto de operação Q, porém, o sinal vai excursionar todo ele. Essa excursão por toda a reta de carga dele vai fazer ele ter um comportamento bem diferente do amplificador de pequenos sinais. A principal aplicação desse amplificador de grandes sinais são em amplificadores de áudio. Então, quando a gente vê lá um amplificador de um pré-amp de guitarra, né? Ou a gente vê um power amp. Então, quando a gente fala de amplificadores de potência ou pré-amplificadores para áudio, normalmente a gente está falando aqui de amplificadores de grandes sinais. Aqui na nossa universidade, a gente vê isso na disciplina de eletrônica C, que é essa que nós estamos ministrando. Então, o foco desse vídeo e dos próximos vídeos vai ser aqui, ó, nos amplificadores de grandes sinais. Os de pequenos sinais, eu vou admitir que vocês já têm o conhecimento prévio dele. Se vocês estão assistindo esse vídeo e não têm um conhecimento prévio, eu vou deixar aqui embaixo umas indicações de vídeos para vocês poderem ter uma ideia do que é um amplificador de pequenos sinais. Mas basicamente o que a gente vai precisar daqui é a nossa análise de polarização CC, porque a gente vai utilizar a mesma metodologia aqui do amplificador de pequeno sinal para o amplificador de grandes sinais. Então, para facilitar o estudo desses amplificadores de grandes sinais, a gente vai dividir eles em algumas classes, tá? É o chamado classe A, o classe B e o classe AB. Esses três aqui são os mais utilizados em áudio, tá? A, B e AB. Existe ainda os amplificadores classe C, que são os amplificadores ressonantes, que são bastante utilizados lá em telecom, mas não é o foco da nossa disciplina, então a gente vai falar pouco aqui sobre os amplificadores classe C. Então, os amplificadores classe D são os amplificadores chaveados. Então, seriam os conversores chaveados que a gente já viu aqui. A gente já viu nessa disciplina, tem vídeo aqui no canal também explicando eles. Eles têm uma alta eficiência, eles são mais eficientes. Eles têm um problema deles poderem ser mais, ter uma alta distorção. Só que com o projeto correto, essa distorção ela pode ser desprezível, tá? Então, antigamente existia um certo preconceito no áudio quanto aos amplificadores de classe D, mas hoje em dia, fazendo um amplificador de qualidade, tá? Que não é fácil, mas fazendo um amplificador de alta qualidade é possível sim ter uma boa qualidade sonora aqui no amplificador classe D. Mas o classe A, B e AB são os clássicos, tá? Seriam os mais utilizados. Então o primeiro amplificador que a gente vai ver é chamado amplificador classe A. Esse amplificador, a ideia dele é polarizar ele com o nível médio aqui. Então ele vai ter esse nível CC, que vai dar o ponto de operação central. E aí quando a gente excitar esse cara com uma tensão de entrada, a sua saída vai acontecer em torno deste ponto médio aqui. Então em torno desse ponto de equilíbrio, a gente vai excursionar o nosso sinal de saída. Então, essa polarização, a ideia é ter sempre um nível fixo aqui na saída diferente de zero. Normalmente o que você faz é pegar aqui o valor máximo, normalmente é a própria alimentação VCC, e esse valor mínimo normalmente é 0 volts. Então o que você faz aqui? Normalmente você pega um valor intermediário, então VCC por 2 é o mais comum de ser feito. Então a gente tem aqui um valor que o sinal de entrada vai excursionar em torno de 0, porém a saída vai excursionar assim, em torno deste ponto de equilíbrio. Qual é a desvantagem disso? A desvantagem é que a gente vai ter uma potência necessária para manter isso. Então, digamos que nosso sinal de entrada seja 0 volts, a nossa saída ainda vai ser esse nível de polarização. Então, mesmo sem ter um sinal excitando na entrada do amplificador, a gente vai ter algum sinal de saída. Então, há sempre uma potência sendo consumida para manter essa polarização aqui. Então, esse cara, apesar de ele permitir, então, uma excursão de 360 graus, ou seja, o sinal de entrada de 0 até π e de π a 2π, ele poderá ser reproduzido na saída, porém ele gasta uma energia para fazer isso. Então ele é um amplificador com uma
baixa distorção, porque ele não distorce o sinal, porém ele também tem uma baixa eficiência. Então a gente vai calcular depois isso aqui, tá? Esses valores serão calculados, mas a gente vai ver que o rendimento desse cara para uma conexão direta, que é o que normalmente você faz, aquelas conexões com capacitores, tem desacoplamento da entrada e na saída, a gente vai ver que esse rendimento vai ser de 25%. Então a gente vai jogar 10 watts para esse conversor, ele vai consumir 10 watts e 7,5 watts serão gastos apenas para manter ele funcionando, e apenas 2,5 watts é que realmente vão se transformar em algo útil na saída. Okay? Então a gente vai ver que seu rendimento é bem baixo. Tá? A gente vai calcular isso aqui para provar para vocês. Tá? Aqui tem um exemplo de topologia, esse aqui é uma polarização fixa, tá? É chamado de amplificador com alimentação série. O que é a ideia então? Um sinal de entrada, que está excursionando em torno de zero aqui. Então nós temos um sinal aqui, vamos dizer. Normalmente a gente representa com seno, tá? Mas aqui, se for um sinal de áudio, pode ser qualquer coisa, tá? Então a gente tem um sinal aqui excursionando em torno de zero, e neste ponto aqui, esse sinal está polarizado. Então esse VCC aqui, essa alimentação VCC, a ideia é que ela mantenha o elemento ativo, que aqui no caso foi feito com BJT. O elemento ativo neste caso é um BJT NPN. A ideia é que esse BJT, mesmo que esse sinal seja nulo, então se a gente colocar 0 volts aqui, tá? Vamos dizer que isso aqui é um pré-amp de guitarra, então a gente não está tocando a guitarra. Então está zerada a entrada. Se a entrada está zerada, a saída aqui, a saída alternada também será zerada. Mas aqui, neste ponto aqui, a gente vai ter aquele nível CC que a gente viu, tá? Então esse nível CC aqui, ele vai existir aqui neste ponto, dentro do circuito, mesmo sem ter uma excitação na entrada. Então esse cara vai estar sempre consumindo uma potência. No momento que vocês ligarem ele, mesmo sem ter uma excitação na entrada, ele vai ter um gasto energético aqui. E isso faz ter esse baixo rendimento aqui, que a gente vai ver que é 25% para uma conexão a capacitor, que é chamada conexão direta. E a gente pode usar também aqui a questão de usar uma conexão com transformador e que aumenta esse rendimento dele expressivamente, né? A gente consegue chegar perto de 50%. Mas mesmo que seja 50%, vamos dizer que a gente coloque 10 watts aqui para manter esse cara ligado, apenas 5 watts vão sair aqui como trabalho realmente na saída, tá? Então vai colocar 10 watts nesse circuito, ele vai gastar 5 para se manter ligado e 5 que ele vai jogar para a saída. Então vejam que é um conversor com baixa distorção, porque ele tem essa operação que a gente chama de operação 360 graus, ou seja, ele consegue reproduzir todo o seno de entrada na saída, porém, ele é um conversor com baixo rendimento. A contraparte dele seria o conversor classe B, que a gente vai ver agora. Então, o conversor classe B, a ideia dele é não ter essa polarização, tá? Então, ele vai estar operando em torno de 0 volts. Isso faz, tá, com que ele não consiga reproduzir aqui, ó, ele está alimentado, se o amplificador for alimentado com 0 e VCC, ele vai conseguir reproduzir de 0 até VCC. Porém, o ciclo negativo ele não vai conseguir operar. Então, para que esse cara aqui opere corretamente, cada célula classe B trabalha com 180 graus. Então a gente precisa ter uma célula operando de 0 a 180 graus, ou seja, de 0 a VCC. Então a gente vai ter um elemento um elemento ativo, né? Aqui a gente vai fazer com BJT. A gente vai ter um elemento ativo, pode ser um MOSFET, uma válvula ou um BJT. Ele vai estar operando de 0 a VCC e a gente vai ter outro elemento operando de 0 a menos VCC. Então, essa operação que a gente vai utilizar duas operações classe B para poder fazer a operação total, então a gente vai pegar um operando de 0 a 180 graus e outro de 180 a 360 graus, essa operação é chamada de operação push-pull. Porque a gente vai precisar de dois elementos ativos para fazer a mesma coisa que aqui no classe A a gente fazia só com um. A grande vantagem aqui, por essa polarização ser em torno de 0, a gente não tem uma energia gasta para manter esse cara operando. Então o seu rendimento é bem maior. Aqui a gente vai calcular, tá? E a gente vai ver que isso aqui, o rendimento máximo que a gente consegue com essa topologia é de 78,5%. Então vejam que 78,5% é bem maior que os 25% que a gente tinha aqui no classe A. A desvantagem dessa operação é que, como a gente vai ter um cara operando de 0 a VCC e outro de 0 a menos VCC, há essa troca
de operação, ora um elemento ativo está operando, ora outro elemento ativo está operando. Então existe uma distorção no cruzamento por zero, que é chamada de crossover. Tá? Aqui nós temos um exemplo de topologia, tá? De classe B. Então aqui nós temos um sinal de entrada VI, que ele vai operar de zero, em torno de zero, vai operar aqui no sinal mais, no sinal menos. A ideia é que aqui na carga a gente tem essa operação para os dois lados. Então o que vai acontecer? Quando for uma tensão positiva, essa fonte e esse BJT vão conduzir aqui por cima. Quando for uma tensão negativa, esse cara aqui não vai operar, mas esse aqui opera. Então a gente opera por aqui, ó. Então, tensão positiva por aqui, tensão negativa por aqui. O que acontece? Que esse cara aqui, ó, como a gente sabe, aqui está representado por um BJT, esse elemento BJT ele tem uma tensão aqui, uma queda, porque isso aqui é um diodo, tá? Essa seta que aparece aqui, internamente lá, como esse cara aqui, ó, é NPN, aqui aparece uma junção PN entre a base e o emissor. E aqui também, tá? Como aqui é PNP, entre o emissor e a base aparece um diodo. Então nós temos um diodo PN aqui e um diodo PN aqui. Como a gente viu, um diodo real, ele tem uma certa tensão que ele precisa quebrar, né? Lá no diodo de silício, a gente normaliza isso por 0,7 volts. Esse valor não é fixo, ele depende da corrente. Então, por uma corrente baixa, esse valor pode ser menor, pode ser 0,5. Por uma corrente alta, esse valor pode ser mais alto, 0,8. O que a gente faz? Que a gente pega um valor médio 0,7, tá? Então, considerando que é 0,7, esse sinal aqui de entrada entre 0 volts até mais 0,7, não conseguiu ainda excitar esse cara. Ele começa a excitar esse BJT, ele consegue romper esse diodo interno a partir de 0,7. Então o que vai acontecer aqui na saída é que a gente vai ter um sinal, em vez de ter um seno totalmente assim, como nós tínhamos na entrada, o que a gente vai ter um pedacinho assim, um pedacinho assim. Então existe aqui um período onde é zero, um período onde é zero e um período onde é zero. Porque o sinal da entrada não era grande o suficiente para quebrar esse 0,7 desse cara. Então, essa distorção aqui, próximo de zero, é chamado distorção por cruzamento ou crossover. Então, esse cara aqui ele tem uma vantagem de ter um alto rendimento, mas ele tem a desvantagem de ter uma distorção. Então, classe A, baixo rendimento, baixa distorção. Classe B, alto rendimento, mas pode ter uma alta distorção do sinal. Por isso que surgiu, então, o chamado classe AB. A ideia dele, o objetivo dele é tentar juntar as vantagens do classe A. A vantagem do A é ter uma baixa distorção e a vantagem do B é ter uma alta eficiência. Então, a ideia do classe AB é tentar unir o melhor dos dois mundos, né? É possível fazer isso? Sim, é possível. Ele não vai ter um rendimento tão alto que nem o B, ele vai ter um rendimento menor que o B, mas ele vai ter um rendimento maior que o A. Então ele vai ficar intermediário. Então ele vai conseguir unir essa questão de eficiência com a questão de distorção. Para fazer isso, o que é o pulo do gato, tá? O que é feito? A ideia é usar uma polarização muito próxima de zero. Então o que é a ideia? É tirar aquele 0,7. Então no caso aqui de um BJT, o que a gente vai fazer? A gente vai polarizar esse cara aqui para que mesmo que não tenha sinal de entrada, a queda de tensão aqui, ó, já esteja pela polarização anulada, vamos dizer assim, tá? Então, entre aspas, tá? Anulado. Mas o que é a ideia, tá? Então, se a gente colocar um sinal aqui, VI, cruzando por zero, a ideia é que lá no classe B clássico, a gente precisaria romper aquele 0,7, mas a ideia é que essa polarização aqui, que a gente está vendo com esses 4 resistores, ela apenas desloque aquele sinal, como a gente viu lá no classe A, ele era distorcido aqui no meio, né? A ideia do classe AB é colocar uma polarização aqui embaixo, ó, em torno de 0,7. Então esse BJT, ele vai já estar aqui em torno de 0,7 e ele vai conduzir o sinal aqui. Esse outro BJT, ele também já vai estar polarizado no 0,7 e a ideia dele é conduzir o outro ciclo. E aí somando os dois, a gente vai ter uma saída sem distorção. Então a gente vai conseguir nesse cara aqui não ter uma baixa distorção, se a gente polarizar ele corretamente, mas como a gente está polarizando ele aqui, vamos dizer que esse VCC é, sei lá, 20 volts, tá? No classe A, a gente tem que botar essa polarização no meio disso, então a gente vai polarizar em torno de 10 volts. Nesse aqui, a gente está alimentando com 10, mas a nossa polarização é em torno de 0,7. Então, obviamente que a energia gasta
para polarizar em 0,7 é muito menor que a energia gasta para polarizar em 10 volts. Então, o classe AB, ele consegue, por utilizar uma polarização muito próxima de zero, ela é apenas para tirar essa não linearidade do elemento. No caso do BJT é o 0,7, mas os MOSFETs têm aquele threshold, né? A tensão de threshold que a gente precisa romper para ele conduzir. Então, cada elemento tem o seu elemento, a sua particularidade, tá? No BJT é o 0,7, no MOSFET a tensão de threshold e a válvula tem a sua também. Então, ele utiliza essa polarização muito próxima de zero, o que vai fazer ele ter um rendimento muito maior. Então, a gente consegue ter um rendimento entre 25 e 78. Se a gente polarizar esse cara muito polarizado, né, vamos dizer assim, a gente começa a subir, a gente não vai polarizar em 0,7, a gente vai polarizar em 2 volts. A gente começa a baixar o rendimento. Se a gente polarizar ali em 10 volts, a gente vai chegar no classe A, né? Então, a gente vai ter um rendimento aqui entre 25 e 78. Se a gente operar esse cara com uma baixíssima polarização, se a gente pegar essa polarização aqui, e em vez de polarizar no 0,7, eu vou deixar um pouquinho da distorção, vou polarizar ele com 0,5. Então ele vai ter 0,2 de distorção. Então o rendimento vai chegar mais perto aqui do 78. Não, mas eu vou deixar ele bem polarizado, vou polarizar ele lá em 3, 4 volts, ele começa a chegar perto do 25. Então, conforme a gente aumenta a polarização, mais polarizado ele for, vamos dizer assim, ele vai reduzir seu rendimento. Então ele vai chegar mais perto do classe A. Mas ele vai diminuir a sua distorção. Então, a gente joga o rendimento para baixo, mas joga a distorção para baixo. E aqui do outro lado a mesma coisa. A gente joga o rendimento para cima e a gente pode deixar ele com uma distorção muito alta. Então, a gente acaba ficando aqui com o meio termo, né? Então, o classe AB, se bem projetado, a gente consegue o melhor dos dois mundos. A gente pode chegar numa eficiência alta e com uma baixa distorção. Mas, obviamente, se ele for mal polarizado, a gente pode ficar com retornar a um classe A puro ou retornar a um classe B puro. Então, a ideia aqui é entender muito bem como que o classe AB funciona. Para isso, a gente vai estudar como que o classe A opera, como que o classe B opera, para que a gente possa chegar aqui no classe AB e projetar ele para ser esse meio termo equilibrado entre os dois. A gente não pode deixar ele tender nem para um nem para o outro. Então, o que a gente percebe aqui na topologia do classe A é que ele tem a rede de polarização, mas ele usa apenas um elemento, porque ele não precisa de operação push-pull. Então, o mesmo elemento vai polarizar os dois, porque ele é polarizado no meio, tá? Então, ele gastou. O classe B, ele tem 2 elementos, porém, vocês podem ver que ele não tem resistor aqui, ó, de polarização, não tem resistor na base. Estão vendo? Então, ele não tem polarização, mas ele precisa de operação push-pull. E o classe AB, ele une os dois, então ele tem resistores, assim como o A, porém ele tem 2 elementos, como o B. Então, o classe AB, ele une um pouco dos dois. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, então, essa questão de amplificadores de potências, que a gente pode analisar com pequeno ou grandes sinais, e que os de grandes sinais, que é o que a gente vai ver nessa disciplina, os de grandes sinais a gente vai dividir nessas classes, e nessa disciplina a gente vai focar aqui no classe A, B e AB. Okay? Nos próximos vídeos a gente vai pegar cada um desses, a gente vai pegar o classe A e vai destrinchar ele, vai quebrar ele em partes, vai fazer toda a análise matemática dele, depois o classe B, depois o classe AB. Ok, pessoal? Então fiquem ligados que na sequência eu já largo os outros materiais para vocês. Até o próximo vídeo.